Tá, boa noite, pessoal. Quem está com a gente aí, quem vai assistir isso depois, essa live eu propus para o James para a gente realmente dar uma alinhada. E o que eu quero passar nessa live aí é o que eu penso de supermercado, como eu tenho agido nos clientes atuais, nos clientes antigos, e o que eu penso realmente de supermercado, do varejo, aonde eu acho que podemos propor para algumas pessoas aí um trabalho um pouco mais sério, um trabalho mais encorpado, sem muito milagre, porque milagre não existe, isso quero deixar bem claro. Não quero criticar o trabalho de ninguém, mas se alguém que for querer milagre aí, não perde tempo de assistir a live toda não. Eu acho que pode ir para outro canal aí, vamos dizer assim, que aqui não vai ter. Pelo contrário, eu quero mostrar o que eu encontro em algumas lojas, que eu já encontrei, aonde que você deve realmente buscar as informações para saber como é que está a sua loja e definir onde está, entender onde que ela está, aonde que você pode chegar. Nesse intervalo parece fácil de falar, mas descobrir onde está, até onde pode chegar, é trabalhoso e você vai ter que trabalhar muito com pessoas sérias, com ferramentas, e é isso que eu quero mostrar no dia de hoje. Certo, pessoal? Estou aberto para perguntas, mas vamos lá, James. É que, na sua introdução, enquanto você falava, me veio um pensamento. O pensamento que me veio é assim: trabalho faz milagre. É que você falou assim que você não oferece milagre nenhum, você não oferece fórmula mágica, mas um trabalho encorpado, né? Então aí me veio esse pensamento assim: é que o trabalho faz milagre. É que às vezes as pessoas não querem ter o trabalho, não querem fazer o que deve ser feito e procuram uma fórmula mágica. Quem sabe esse consultor tem uma fórmula mágica aqui para mim. Quem sabe aquele consultor tem um milagrezinho guardado debaixo da cartola ou debaixo da manga. Eu vou comprar o curso dele ou eu vou contratá-lo porque ele tem algo especial, diferente, que vai me fazer ter resultado sem trabalhar, né? Perfeito. E de repente o que a gente entende na prática é que o que faz milagre é o trabalho, não é verdade? Sim. Se você querer realmente sair da situação que você está, que você acha que não é legal e quer buscar algo diferente, eu acho que essa equipe aqui pode te mostrar o caminho, sim. Correto? Carlos, aproveitando falar para o pessoal aqui, para quem está vendo ao vivo e também verá, especialmente aqui no Instagram e também no YouTube, é que em março de 2021, nós iniciamos ali esse trabalho de encorpar um pouco mais as suas redes sociais, especialmente YouTube e Instagram. Que na verdade não tinha, tá? Deixa bem claro, você que produziu isso aí. Ah, sim, é verdade. Nesse detalhe eu não estava lembrando. Nós começamos a partir dali, né? Começamos do zero, na verdade. Então, e aí, o que acontece é que esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele será o vídeo de número 100 lá no canal do YouTube, né? Então, aproveitando a live e produzindo material maior, mais encorpado, respondendo as perguntas, especialmente dos gestores aqui, né? E será, né? Ficará um trabalho pronto já para quarta-feira agora. Certo. Lembrando, galera, que quando a gente pode falar aí, o James está comentando o 100º vídeo, é conteúdo. E o bacana é que eu tento passar o dia a dia das minhas lojas. Quem me segue aí, que 80% dos meus seguidores hoje são pessoas que eu trabalho, eles às vezes se encontram em algumas situações que eu conto. Claro que eu tento o máximo não vincular ninguém, principalmente porque eu uso algumas situações que onde o cliente, onde o supermercadista está perdendo, está levando alguma desvantagem, eu pego essas situações e tento mostrar no nosso canal, tento mostrar como conteúdo, para você que não tem acesso ao Kermerson hoje, que não tem acesso talvez a um consultor que possa vir te ajudar, que você assista um desses 100 vídeos que está no ar hoje aí, que a gente não vai parar, né, James? A gente quer continuar aí pelo menos com um por semana, e dessa forma você vai ter conteúdo para você ver o que te serve, o que te encaixa, mesmo que você ache que hoje não precise de nada, pega para assistir alguma coisa, porque você vai ver que muitas das coisas que está lá se encaixa no seu dia a dia e vai fazer você com certeza deixar de perder. Isso é muito importante, porque o nosso conteúdo ele é basicamente falado em execução, chão de loja e processos, ok? Por falar nisso, Carlos, por que você segue nessa linha, assim, até na sua apresentação, na abertura do vídeo, você já começa perguntando lá para o gestor, para o dono do supermercado, né, como que andam os processos de chão de loja da sua loja, como que
isso tem a ver com o seu trabalho? Por que você bate nessa linha de trabalho? Ô James, a gente vem conversando muito sobre isso aí e, galera, é o básico. É o básico e, por ser o básico, muita gente não dá valor. Não entende que é a solução de 90% dos problemas de todo supermercadista que passou pelas minhas mãos até hoje. Eu me formei em consultor em 2010, numa rede onde eu trabalhava e prestava serviço de consultoria e auditoria para 15 bandeiras, um total de 30 lojas, e lá eu me formei consultor. E eu comecei a perceber que se eles dessem um pouco mais de atenção para o chão de loja, porque acontecesse na execução da loja deles, muita coisa se resolvia. E isso não está acontecendo. Então, hoje, eu quero dizer assim, o cara até pergunta, eu estou com um problema, vamos dizer assim, e ele não sabe o que ele precisa, mas muitas vezes o que ele precisa é conhecer a loja dele, é conhecer os processos que tem dentro da loja dele, e aí ele vai entender, depois que ele conhecer e saber os processos, se todos estão rodando igual ele imagina. Não vou nem dizer que seria igual ele precisa, porque se ele pelo menos parasse para pensar e analisar todos os processos que ele tem rodando hoje, ou pelo menos uma parte dos processos, onde ele vai identificar o que eu identifico, que ele realmente acha que tem um processo rodando, acha que tem várias pessoas entendendo quais são os processos do seu departamento, da sua loja, e infelizmente isso não acontece. Então, quando eu pergunto lá, você sabe me dizer como é que andam os processos de chão de loja do seu supermercado? É basicamente isso. Eu quero chamar a atenção, eu quero mostrar para o cliente que realmente ele pode sair da situação que está, mas primeiro ele tem que saber como é que está a loja dele. Se ele não se atentar a isso, que é o básico, não tem muito o que fazer. Entendi, muito bom. Nós recebemos uma pergunta do Alexandre, e ele perguntou assim, em relação ao momento que nós estamos vivendo, que foi o grande aumento de preços, né, dos produtos em geral, mas também do supermercado. Eu percebi isso, que aqui em casa por um bom tempo eu fiz as compras, atualmente eu não estou fazendo não, por causa de uma situação na minha agenda, mas eu tinha tempo para colaborar aqui nessa área, né, de fazer a compra do supermercado, trazer para casa. Na verdade, inclusive, até na pandemia eu fiz bastante, para todo mundo não sair de casa, saiu só eu. Eu que ia mercado, eu que ia sou, então foi um fato. Então a gente percebeu o quê? Um grande aumento dos itens da cesta básica. Né? Então a gente ia, cada semana que ia, tinha subido um pouquinho, cada semana que ia, tinha subido um pouquinho. E como esse aumento afeta ou altera, até vou fazer a pergunta como ele deixou feita assim, como o aumento dos preços dos itens da cesta básica alterou os itens mais necessários? Eu imagino que ele quis dizer o seguinte, na parte de gestão, se aumentou o arroz, se aumentou o óleo, se aumentou o feijão, o açúcar, que são itens de primeira necessidade, o leite então nem se fala, na parte de gestão, muitos mercadistas hoje, eu tenho feito isso até, o Alexandre, se eu não me engano, é do Cestário de Pitangueiras, do supermercado lá, que é cliente nosso, eu acredito que é o seguinte, ele está com medo, ele e 90% dos supermercadistas, porque vamos lá, se você for colocar a margem necessária que cabe no óleo hoje, ou a margem necessária que você tinha antes de todo esse aumento aí, o óleo não vai vender. Fato. Então o que aconteceu? Afeta muito, porque se o supermercadista não souber precificar esses itens, porque se ele tinha uma margem antes, ele tinha que pelo menos tentar brigar por essa mesma margem hoje. Ele não brigando por essa margem, com medo do produto ficar muito fora, porque realmente está fora, tá um pouco complicado mesmo. Está fora, muita gente está ficando sem o alcance de conseguir comprar o que realmente necessita ao longo dos 30 dias, porque subiu muita coisa. Carne, arroz, leite, óleo, fugiu muito do controle de algumas situações. Na parte de gestão, que eu vejo, venho brigando muito com meus clientes, é isso. É o cara com medo de todo esse aumento, ele não conseguir precificar o que está acontecendo. O principal índice de negativo que acontece é quando você puxa a margem desse segmento, desses produtos, você vê que a margem hoje ela não é a mesma margem de um ano atrás, de 8 meses atrás. Por quê? Porque o supermercadista está com medo de precificar a margem, que já são produtos com margens menores, tá? Isso é importante o pessoal entender. Arroz, óleo, essa galera aí dificilmente consegue rentabilizar o mercado. Eles são itens de extrema necessidade, o pessoal vem para buscar eles, e aí o supermercadista for bastante artista, vamos dizer assim, ou tiver uma loja bastante encantadora, ele consegue rentabilizar. Mas são itens que geralmente não rentabiliza loja nenhuma. Então fica a dica aqui, se o Alexandre está com dúvida aí, eu garanto que a maioria está. Não tenha medo de precificar. Claro, estude com carinho,
mas a margem que você tinha antes é importante você ter ela hoje. Senão não vai adiantar você, na verdade não vai adiantar, na verdade você não vai conseguir pagar os seus vencimentos, porque se você perde margem, você perde rentabilidade. E perdendo margem e rentabilidade, você perde dinheiro. E como é que você fecha as suas contas no final do mês? Então a dica que eu passo para o Alexandre é essa aí. Estudar, mas não deixar de precificar. Claro, acompanhar os concorrentes, para ver se todo mundo está com medo, está com receio, porque numa dessa você não precificou a sua margem que você tinha antes, seu concorrente com medo também, pelo mesmo fator que você também não fez o mesmo, e todo mundo sai perdendo. Ok. Ok, Emerson, eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer os nossos seguidores aqui, especialmente os seus seguidores que estão acompanhando a live. Deixar aberto aqui para que cada um que queira fazer uma pergunta fique à vontade, né? Será bem-vinda a pergunta para você responder. E certo. Enquanto as perguntas não chegam aqui das pessoas que estão aqui acompanhando a live, eu quero fazer uma pergunta. Hoje, no seu dia a dia, quais são as principais falhas que você encontra nas empresas, nos supermercados? Principalmente a falta de gestão. O supermercadista hoje ele se preocupa muito em comprar e espera vender. Mas ele fica ali atendendo o fornecedor ali, às vezes gasta meia hora, 1 hora, 2 horas com alguns fornecedores, brigando por centavos, 10 centavos, 5 centavos, quando se trata de litro de leite ou de óleo, que são itens que tem volume na caixa, o pessoal briga por 5 centavos, e muita gente não sabe disso, muita gente acha que os supermercadistas nadam em margens extraordinárias, e não é isso que acontece. Então, assim, eu fico muito preocupado, porque o cara fica ali se matando, preocupado, usando quase todo o tempo dele voltado para a compra, e aí ele esquece dos processos, e aí ele esquece de execução. Tem produto lá que ele brigou por causa de 10 centavos, e às vezes o produto nem vai para de venda, chega, fica no depósito 5, 3, 15, 20 dias, até alguém lembrar que aquele produto foi comprado, chegou, está no depósito. Muitas das vezes, quem chega e lembra o supermercadista é o fornecedor, porque ele tem uma rotina de 20 a 30 dias para estar passando, a grande maioria, e aí quando ele chega, ele lembra que o produto que ele comprou, enviou, o supermercadista já recebeu, está no depósito ainda. Então, hoje, as principais falhas são o cara pensar apenas em comprar e vender, e ele não estabelecer uma análise, não estabelecer uma linha de raciocínio, um guia, treinar a equipe, buscar com que seus gerentes e responsáveis entendam que todo produto que foi vendido necessita ser reposto. Então, se o cara só comprou isso aí, se ele não trouxe para de venda, se ele não precificou legal, se ele não expôs de uma forma bacana, dificilmente ele vai conseguir sair da situação que está. Tem situações, clientes nossos, inclusive ainda hoje, eu tenho travado algumas lutas aí com 2 clientes específicos, que eles estão com dificuldade em lançar as notas no dia a dia. Nos últimos 4 meses, vem aumentando há mais de 2 meses, com a pandemia, os preços de supermercado. Porém, os últimos 3 meses, aí no máximo 4, a coisa deu uma piorada em alguns produtos. E se eu te falar para você que tem cliente que compra o produto, ele já veio na nota com preço maior, com preço reajustado, e ele por demorar 5, 10 e às vezes 15 dias sem lançar aquela nota, ele vende todo o estoque dele com o preço desatualizado. Consequentemente, o cara está perdendo dinheiro. Então, por isso que eu montei essa consultoria, por isso que eu voltei os olhos para essa situação de execução. Elaborar os processos é muito importante, mas é mais importante ainda você ter a condição de saber o que está acontecendo na sua loja. Chegou alguma coisa aí? Sim, tem uma pergunta da Luciana e do Flávio aqui. Ele fala assim, comprar e vender faz parte do operacional, seria isso? Sim, mas é o começo e o fim de toda a etapa. O que mais falha é o que vem no meio desses 2 pontos, porque você comprou, até você vender, acontece de tudo. Acontece de tudo e são poucas pessoas que se atentam a isso. Imagino que a Luciana pode estar pensando aí, mas isso é simples, né, eu só comprar e vender. Mas tem produto que até você comprar, ele chegar e você colocar na mão do cliente, ele passa por algumas fases dentro de várias lojas, dentro da sua loja. E aí, o que acontece? Muitas vezes se perde, estraga, mal precificado, desaparece. Então, sim, é simples você falar, o comprar e o vender, ele parece simples, mas todo esse processo que compõe até chegar no cliente, é onde que a gente tentou montar essa consultoria aí,
na verdade, comecei em 2010 e eu vi essa dificuldade realmente, com toda a minha experiência de supermercado que eu tive antes disso, de 2010. Eu vejo que é simples o cara ficar brigando para comprar ali. Agora, fazer chegar na mão do cliente o produto com a margem esperada é bem complicado. Comprar e vender, vamos falar de comprar, né? Especialmente o comprador. Talvez o comprador, na hora da compra, que ele está ali fazendo a negociação, aí ele consegue ali tirar um desconto do fornecedor, ele se sente premiado, né? Então, ele se a paixão dos compradores é essa daí. Exato. Mas, não é crítica, viu, galera? Não é crítica, tá? É uma observação. A paixão e o tempo de vocês se dedicam muito, realmente é isso que o James frisou aí. É você vencer aquela batalha com o seu fornecedor. Isso. Mas depois dessa batalha aí, a energia que foi gasta ali, ela fica diluída nos processos, porque igual você falou, já pensou a mercadoria chegar lá e não ser vendida? O que adiantou todo aquele esforço, né? E parece que eu estou falando uma coisa boba, mas infelizmente é assim. Eu sei que é complexo, porque esse mercado hoje é difícil, aquele mercado que não tem 10 mil itens no cadastro, é difícil, não importa o faturamento. Pelo menos 10 mil itens no cadastro, a maioria tem. Tem cliente, eu estava com um cliente aí até esse tempo atrás, que tinha 55 mil itens no cadastro. Desses 55 mil itens, ele tinha 13 ativos. Ativo que eu falo, não que vende todo mês, mas que vende no raio de 4 a 6 meses, pelo menos um desses 13 mil itens vende. Ou seja, 13 mil itens para você gerenciar, vai te tomar um pouco mais de esforço. E aonde que eu venho pedindo, que eu venho cobrando e mostrando para os meus clientes, para ficar atento a essa situação. Porque senão fica só no comprar realmente e talvez no vender. Certo? Certíssimo. Uma outra pergunta também do Alexandre, ele fala assim, ó, participar de feiras do varejo ou algo relacionado vai fazer alguma diferença para o gestor, para empresas? Eu entendo que essa pergunta dele seria o seguinte, buscar conhecimento. Não importa onde seja. Ele usou o exemplo da... Tem acho que mais uma aí, mais uma pergunta, é isso? Não, só entrou. Ah, tá. O Miguel na live agora, só entrando. Tá certo. O que eu acho que ele quis dizer é o seguinte, a preocupação dele seria o quê? Ele realmente buscar conhecimento. Muito top isso aí. Eu tive recentemente, agora dia 19 de maio, eu tive na APAS, que é a feira mais importante da América Latina, certo? Ela acontece no estado de São Paulo. E eu fiquei muito encantado lá com uma solução simples que inventaram no setor de embalagem. Eles têm algumas divisões lá para rotisseria, para lanchonete, e eu vi uma bandejinha lá que o pessoal está mais voltado para japonês, para comida japonesa. E tinha lá uma bandejinha, até vou mandar uma foto depois, vou fazer um trabalho certinho, vou colocar no Instagram depois para nós entender melhor. Essa bandeja, ela tinha várias repartições, onde você poderia colocar o que você vai comprar, o que você vai oferecer para o seu cliente. E tinha um cantinho lá separado por shoyu. E o bacana é que cada divisão dela era apenas selado com filme. E a tecnologia foi tão grande dessa galera, desenvolveram bacana essa situação, que na hora que cola o filme hoje, você pode balangar a bandeja que o shoyu não passa para as outras repartições. Então eu, como consultor, achei fantástico. Então, Alexandre, você buscar conhecimento, você buscar novidades para o seu negócio é muito importante, porque você vai sair da zona de conforto, que eu falo que não é conforto, mas você vai sair do seu dia a dia, porque é onde faz com que a gente fique focado apenas ali no que acontece na nossa loja, no máximo no nosso concorrente. Quando você sai visitando outras lojas, mesmo que não sejam seus concorrentes, mas que você sai da sua cidade, vai para uma outra cidade, visitar um outro supermercado que não é concorrente seu, e você vê o que aquele cara tem de novidade. Quando você vai numa feira, quando você vai realmente no YouTube lá, seguindo a gente aí, ou uma galera que tem bacana, pesada no YouTube, na área de supermercado, quando você sai e vai buscar alguma coisa, é muito importante. Então, desde a feira, ou coisa do gênero, como você disse aí, é muito importante você buscar, porque você vai começar a montar um pouco mais de referência, e você vai ver que muitas das vezes a dificuldade que você tem, talvez uma outra loja já resolveu, você traz a ideia copiando para a sua loja, que é o bacana de tudo. Legal. Tem uma pergunta que chegou para a gente, que é da Yasmin, e ela pergunta assim, ó, quais são os indicadores que todo gestor deve estar analisando constantemente? Perfeito. A Yasmin, se eu não me engano, ela trabalha com um programa, o RP, e aí ela quis mostrar um pouco e fazer uma conciliação com o que ela trabalha, que eu acho que é bacana. Nós trabalhamos junto também,
Existe uma sigla em inglês chamada CAPS, KPIS, em inglês. Ela significa Key Performance Indicator, que na verdade é indicador-chave de desempenho. Patrão, tem vários indicadores, tem várias situações que necessitam de indicadores. Eu poderia fazer uma lista aqui. Eu tenho um parceiro meu aí que trabalha com programa também, e ele fala que uma empresa do Brasil aí, ela conseguiu estabelecer quase 6 mil indicadores dentro da empresa dela. Você imaginou o que seria 6 mil tipos de análise dentro da empresa? Então, isso são os indicadores. Mas o que eu gosto de fazer bastante é quando, e às vezes me decepciona um pouco, porque eu chego em algum supermercado para apresentar o meu trabalho, quando a gente recebe alguma proposta, ou mesmo quando a gente vai oferecer o trabalho, e aí você chega lá e pergunta para ele, quanto que você deixou de receber o mês passado? É um indicador. O cara não consegue te responder. O supermercadista não sabe disso aí. Aí eu pergunto para ele, e a sua margem? Qual que é a sua margem? Ele fala, também não sei. O seu custo operacional, você sabe me dizer qual que é o seu índice? Ele também não sabe. Então, teria aí o que eu gosto muito. São 4, 5 indicadores, 3 eu já falei, que vai mostrar para você como é que está a condição da sua loja e principalmente o grau de gestão da loja. Indicador eu gosto de criar, você entendeu? O que eu mais gosto hoje de saber, depois da margem, é o quanto você vendeu. E o pessoal às vezes confunde um pouquinho, somente em tempos de muito aumento de preço, o pessoal confunde um pouco quando ele vê só, vendi 100 mil a mais do que o ano passado. Aí eu pergunto, e o aumento de preço nesse período? Aonde que entra? Então, assim, o principal que eu gosto é quando você analisa, vamos supor, nós estamos em junho agora, eu quero analisar como é que está qualquer empresa, hoje é dia 19, vamos supor que eu vou analisar até a data de ontem. Então eu pego 1º de junho de 2021 até dia 18 de junho de 2021. Esse é o primeiro período de análise. Aí eu trago para esse ano, a mesma data, 1º de junho de 2022 até dia 18 de junho de 2022. Com essa análise, eu vejo que o cara vendeu, mas em quantidade. Eu saio do valor. Porque se eu vendi mais papel higiênico, não significa que o cara foi mais no banheiro por causa de mim. Ele teve necessidade e eu atingi mais gente. Então, costumo dar esse exemplo aí no dia a dia, e ele é bem real. Por quê? Porque se eu estou analisando em quantidade vendida, e eu posso fazer isso no geral, e também posso fazer cada departamento, açougue, hortifruti, padaria, e assim vai dentro da loja. Tem vários departamentos, vários grupos que você pode usar a mesma metodologia. Esse é o principal que eu gosto. O outro é a parte de precificação da margem, quando você tem uma margem básica, e você associa a sua margem com o seu custo operacional, isso vai fazer com que você tenha a noção de quanto você precisa vender e como você precisa vender para poder pagar o seu custo, para poder pagar o seu dia a dia. Correto? A gente poderia ficar aqui falando de indicadores assim à vontade, igual eu disse, mas esses 5 que eu citei agora são fundamentais, básicos. Você que está começando agora, quer entender como é que funciona a sua loja, quer saber se ela está saudável, vai nessa escala que eu te passei 1 a 1. Margem, quantidade de venda, valor de venda é importante. Dessa forma você vai conseguir entender o que está acontecendo na sua loja, certo? Seu crediário, quanto você deixou de receber o mês passado? Isso é importantíssimo, porque às vezes eu estou apertado agora em junho, mas eu deixei 40 mil, 50 mil para trás no mês de maio, que eu teria que ter recebido e não recebi. Pô, quando que eu vou me atentar a isso? O indicador vai te servir para você ver o que realmente ficou para trás. Falando em crediário, não pode passar do dia 5 de cada mês. Fechou o mês, não quer cobrar no dia 1º? No máximo, dia 5, você tem que puxar o que ficou de dia a receber no mês anterior, e aí você decide o que você faz. Se você vai entender lá, pô, estou com 50 mil parado no meu crediário, dia 5 eu tenho certeza que você consegue, pelo menos, passar essa tarefa para alguém, correr atrás e buscar a solução para poder buscar essa grana e colocar na sua mão. Ok? Legal. Ok, Emerson, você falou aí sobre a data, né, de estarmos hoje já dia 18. Dia 19 hoje. Na verdade, junho, né? Falando sobre os indicadores, então vem o pensamento que nós já estamos praticamente encerrando o primeiro semestre do ano de 2022. E o que você espera para o segundo semestre desse ano aí em relação ao supermercado? Não espero coisa fácil. Não espero coisa fácil não, porque o cenário político ele está um pouco conturbado.
ele está um pouco atrapalhando aí a nossa gestão, a briga política, cada um puxando para um lado aí, não quero nem saber quem tem razão, tá? Quem me conhece sabe que eu falo bastante desse assunto aí, mas eu não quero puxar para lado nenhum, eu queria apenas ter condição de trabalhar, porque o brasileiro ele está numa situação aí que está um pouco complicado ele saber o que vai ser amanhã, por isso que uma das perguntas que está aí, não sei se essa pergunta é sua aí ou se é de alguém que está seguindo a gente. É sua pergunta? Essa sobre o segundo semestre é minha. Tá certo. Então assim, tá certo. Não, então assim, só para entender, eu não quero tocar o terror, não é isso, mas eu quero pedir atenção para que todo mundo entenda um pouco mais o que está acontecendo no seu chão de loja. Isso é importantíssimo, porque se piorar ou melhorar, se você tiver com a sua loja em dia, vai ser um pouco mais fácil. Eu não consigo enxergar uma melhora já de imediato, não consigo mesmo. Até mesmo porque o dinheiro sumiu, certo? Quem tem crediário sabe o que eu estou dizendo. O dinheiro deu uma desaparecida. Se você der uma bobeada, você fica sem capital, você fica sem a sua rotina de compra e venda, porque você está com dinheiro na mão, talvez de terceiros. Isso não é muito bacana. Então, assim, a minha indicação para você é cuidar um pouco mais da sua loja, ficar muito atento ao que você está comprando, mais atento ainda ao que você está vendendo, ver se a margem que está saindo hoje, porque o que atrapalha um pouquinho também é você perguntar para alguns mercadistas se o que ele vendeu ontem, ou o que ele vendeu hoje, que é um domingo aí, meio período, se perguntar para ele algum item saiu com margem negativa, ele não vai saber te responder. Mas ele tem como saber disso. Apenas ele acompanhando a curva de venda dele, chamada ABC de vendas. Então, assim, isso me preocupa. O cara achar que vai ter uma melhora, porque o nosso país está acostumado, depois do carnaval, tudo melhorar, mas o carnaval já foi faz um tempinho, mesmo o atrasado que teve 2 datas, também já foi faz um tempinho, e nós estamos vivendo um momento conturbado. Se eu tenho uma loja que eu não sei como é que ela está rodando, se eu tenho uma empresa que eu não sei o que está acontecendo nela, num ambiente desse que está aí, não acredito que vai ser muito melhor, não. Pelo contrário, vai ser até um pouco pior. Então, assim, volto a dizer, você, se o mercadista que está um pouco apertado com grana, que não está tendo um capital legal para rodar, está com a grana parada, tenta ver o que você pode fazer para buscar essa grana de volta, principalmente o recebido atrasado, com advogados, tentando negociar, fazendo qualquer situação. Mas é mais importante você, pelo menos a partir de hoje, dia 19 de junho, você não perder mais dinheiro, você não fazer mais venda ruim. Porque se você continuar fazendo venda ruim, comprando produto, pagando boleto, entregando na mão de pessoas que vai atrapalhar a gestão, o dia a dia da sua loja, não é importante. Então, conheça todos os processos da sua loja, realmente conheça. Eu sei que você vai falar assim, mas fui eu que elaborei tudo. Beleza, mas você não está gerindo. Isso eu falo com ganho de causa, não quero desafiar ninguém, mas eu falo que é o que eu encontro realmente. A maioria não sabe se tudo que ele planejou, se tudo que ele colocou para ser feito está acontecendo. Então, o segundo semestre, acredito que pode ser um pouco menos dolorido, menos doloroso, pode ser, mas vai depender um pouco de cada um, de como ele vai lidar com as situações da loja dele. Beleza. E o José te mandou uma pergunta, dizendo assim, às vezes eu penso que devo vender mais barato para atrair mais clientes, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de não conseguir depois pagar as contas, porque tira do lucro, tira da margem, e aí? Como equilibrar isso? Perfeito. Certeza que o José não sabe qual que é o equilíbrio dele. Certeza que ele não sabe qual que é o custo operacional dele, certo? E ele não está errado em vender mais barato, mas aí vem a grande estratégia. Quem é fornecedor aí, quem é comercial, que nem eu estou vendo, acho que o João, o Vitor aí, de Taiaçu, ele é comercial, ele é comprador. Ele vai entender o que eu estou dizendo. O cara que está na frente ali comprando mercadoria e depois montando o jornal de oferta, ele tem que ter produto barato para colocar cliente ali na loja. Perfeito, essa base é bacana. Mas ele tem um limite até onde ele pode ir. Claro que ele tem que acompanhar também a praça dele, tem que acompanhar os concorrentes dele. Mas acompanhando os concorrentes, de acordo com o que ele compra, ele tem o seu limite. Se o José está preocupado hoje de só baixar os produtos, porque ele sabe que não vai pagar as contas dele, provavelmente ele está vendendo produto sem margem, ele está vendendo produto com margem bem apertada e ele não consegue ter essa grana, ter essa força para continuar baixando mais. Provavelmente é isso, porque se ele tivesse os números na mão dele e o equilíbrio de quando ele poderia chegar, ficava mais fácil de tentar ajudar ele e de responder para ele como ele agir. Primeira situação, descubra primeiro qual que é o seu ponto de equilíbrio, qual que é a margem que você precisa para fechar o seu negócio, mas não se atente à margem. Segundo, com a margem já engessada, qual que é o valor que você precisa para pagar as suas despesas?
Um exemplo, se o José tem uma loja que ele precisa de 15 mil reais por mês para poder pagar as despesas dele, já fica fácil dele equilibrar o compra e venda dele, porque ele sabe que tem que sobrar um saldo de pelo menos 15 mil reais para ele pagar as despesas dele. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta minha aqui. Quando você recebe contatos, pessoas que querem uma parceria, que querem a sua consultoria, que querem o seu trabalho ali, qual é a pergunta que você, a primeira pergunta que você mais recebe deles, assim, no primeiro contato ali? Como aumentar minhas vendas e pagar minhas contas. O pessoal acha que só aumentando a venda vai pagar as contas. Isso, cara, isso já foi, não existe mais isso faz tempo. Entendeu? E eu, às vezes, quando eu vou, eu já garanto para você agora, que quem for assistir essa live depois, gravada no nosso canal no YouTube ou no Instagram, quando o cara chegar nessa parte, ele vai parar de seguir nós. Você quer apostar? Ele não vai continuar assistindo a live, porque eu vou começar a comentar uma história agora, que a maioria não gosta de escutar, porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam que hoje, se ele aumentar a venda dele, ele vai ter muito mais dinheiro na mão e, consequentemente, ele vai conseguir pagar as contas dele. Na teoria, parece fácil, não é assim. Não é assim. Por que não é assim? Tem um mercadista hoje, se ele aumentar a venda dele, ele vai aumentar os problemas dele. Porque ele não tem controle nenhum na loja dele. Ele não sabe o que entra, ele não sabe o que sai, ele não sabe o que estraga na loja dele. Ele não sabe o que estraga, o que está perdendo na loja dele por mau armazenamento, por data de validade. Então, é uma falha gigante e poucos estão mudando esse conceito, porque o cara tem na cabeça que se ele vende hoje 100 mil, se ele aumentar para 200, ele já consegue resolver o problema dele. Ele não entende que, com toda a desorganização que ele tem hoje, conforme ele vai aumentando a venda dele, vai aumentando os problemas dele. Essa tecla eu não abro mão, eu bato muito nisso. E aí quando eu vou expor isso pro cara, que eu faço algumas perguntas para ele, poxa, mas quem disse para você que se você aumentar as suas vendas vai salvar a sua rentabilidade? Quem disse? Você sabe quanto você está perdendo hoje? Tem supermercadista que até hoje não consegue pesar o que ele compra de hortifruti. Eu tenho supermercadista que passa de 30 mil toneladas, que vende 30 toneladas por mês de hortifruti, não 30 mil, 30 toneladas por mês, e ele não confere o que entra na loja dele. E aí lá na negociação no Ceasa lá, ou por telefone, o cara compra 10 caixas de tomate, esperando que as 10 caixas de tomate venham com 20 quilos. E aí o cara vai pesar, cansamos de ver exemplo disso, quem está na live sabe o que eu estou dizendo. O cara vai pesar as 10 caixas de tomate esperando que tenha os seus 22 quilos lá, ou os 20 quilos que seja, dependendo do fornecedor, vamos engessar em 20. Se é 20 quilos, teria que ter 200. Aí o cara recebe apenas 180 quilos de tomate, 183. Então o cara vai arrebentar toda a situação dele. Se ele parar de perder hoje, se ele entender como é que funciona os processos realmente, parar de perder, identificar o que está perdendo, eu estou dando exemplo do tomate aqui, mas já vi situações imensas aí por aí. Já vi de todo sentido, não apenas de hortifruti, de tudo. De tudo. Você entendeu? Um outro exemplo bastante básico aí, quando vocês compram carne de frigorífico aí. Essa é uma dica legal, hein? E a carne vem com mais de 25 dias de matado, a carne embalada, não vou dizer a desossa, só ali você chega perto de 8% só de sangue. Ah, mas está embalado, eu não perdi. Beleza, mas quanto mais tempo ela ficar embalada e você não vender, ela não levar para o seu balcão, ela vai desidratando aquele sangue. Já encontrei 10, 12% de sangue, com 45, 50 dias de carne recebida, no caso matado, a carne estava dentro da data de validade, isso é importante deixar claro, porém, todo o sangue que ela desidratou ali, 10%. Uma pergunta boba, quanto está o contrafilé hoje? Uma média de 40 a 50 reais aí, tá hoje. 10% desse valor aí, se for 40 é 4 reais, né, galera? Então, só de sangue, tem supermercadista que perde 1 quilo de contrafilé, 4 reais. Porque ele não engessou simplesmente com o frigorífico dele, com o vendedor, que ele quer receber carne com no máximo 10, 15 dias de matado. E aí ele consome essa carne em 10 dias no máximo na loja dele. Só essa estratégia vai fazer o cara resolver. Não, mas aí o cara quer buscar mágica, o cara quer buscar, porque se eu dobrar minha venda, se eu aumentar meu faturamento, eu resolvo meus problemas. Pelo contrário, pela minha experiência e pelos meus relatos aí, no nosso canal aí, vocês podem confiar, e quem está na loja sabe, quem está na live aqui e tem supermercado entende o que eu estou dizendo, porque se você não sabe o que está acontecendo, você está perdendo dinheiro. Então, minha dica, sai dessa situação. Você pode buscar, sim, consultores, porque até mesmo eu vivo disso, né, James? Nós vivemos disso. E tem um monte de gente bacana no país aí fazendo esse tipo de trabalho. Mas só faça isso depois que você realmente saiba como é que está a sua loja. E você fechou todos os processos que você não precisa de mágica. Conferir o que você compra hoje é básico.
E aí tem mercadista que eu vou tentar temar com ele ainda, porque eu não deixo de temar. Eu sempre costumo dizer que eu perco o cliente, mas eu não perco o meu caráter e o que eu acho que é certo. Eu falo pro cara aí, tem um cliente que está me dando um pouco de trabalho e ele tem mais de 30 mil. Tem mais de 30 mil quilos de hortifruti vendido por mês em 4 lojas. Ele não recebe a mercadoria dele. Ele não recebe. Então, já propus para ele fazer esse teste de pesar, mas a maioria deles tem medo de realmente atrapalhar a logística dele. Que se você for pesar hoje, no mínimo 1 hora a mais você gasta para o recebimento. E essa 1 hora faz a diferença para eles, eu concordo. Mas é 1 hora que, se você identificar que você perde na entrada já, não vou nem dizer o produto depois desidratando, não vou nem dizer isso, vou dizer na entrada. O cara mudava o conceito, voltava realmente os olhos para a gestão e esqueceria realmente um pouco só de aumentar vendas. Quero deixar claro que eu não sou contra aumentar vendas. Eu quero mostrar para vocês que não é só aumentar vendas que vai trazer o resultado que você tanto busca. Fazer uma venda sadia, então, né? Perfeito, perfeito. E crescer depois, um pouco mais devagar, sim, mas crescer sólido. Pra você saber realmente o que está acontecendo. Porque eu vivo de dar resultado, eu sei que tem que crescer, mas primeiro você... Porque só de você consertar é fácil de você crescer. Se a maioria contabilizar o que perde hoje, muito jornal fica muito mais estratégico, muito mais agressivo. Porque o que eu estou jogando fora, porque estragou, porque perdeu, ou porque eu não recebi, eu posso catar essa gordura, metade dela queimar no meu jornal de oferta, queimar em estratégia na minha loja, entendeu? Aí sim você vai chegar onde você quer, aumentando a sua venda. Mas, igual eu disse, quando eu vou falar essa situação, quando eu tento explicar isso, uma boa parte até não me retorna mais a possível parceria, vamos dizer assim, de consultoria. Ok, Emerson, tem um comentário aqui da Luciana e do Flávio, falando que maio e junho tem sido um mês com mais chuvas do que o normal. Isso vai... o normal seria meses mais secos, né? Com menos chuvas. O fato de chover mais nesses meses pode impactar de alguma forma o supermercado? Os preços, os produtos, alguma coisa assim? Então, na verdade, a parte de hortifruti vai ser bem atingido se realmente, dependendo da região, se é uma região, um exemplo, que está chovendo muito aí. Nós temos visto muito hoje, nós estamos aqui no interior de São Paulo, mas nós temos visto muita chuva hoje, mas lá para cima no Nordeste, lá. No Norte e Nordeste. Lá está caindo um mundo de água, vamos dizer assim. Na nossa região aqui não está tendo muito, mas de acordo com a pergunta deles, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que nós temos uma região aqui que ela é produtora de tomate, certo? Que nem Monte Alto aqui perto de nós aqui é produtora de cebola. Se estiver chovendo muito nessa região, consequentemente vai diminuir a produtividade, vai cair e vai fazer com que os preços realmente disparem. Voltem a disparar, na verdade, né? Porque tratando-se de hortifruti, faz uns 40 dias aí, no máximo 30 dias, que os preços deram uma sentada devido às chuvas fortes do começo do ano. Você entendeu? Então é uma pergunta muito bacana. No nosso caso aqui agora, o que está acontecendo pelo contrário, Luciana e Flávio, é o leite. Eu estava num cliente terça-feira, ele já estava pagando de custo do litro de leite de uma marca famosa aí, estava pagando 6,16 de custo. Ele até olhou para mim e falou, como é que eu vou remarcar esse preço aqui? Se eu for colocar pelo menos os 10% que eu costumo colocar, esse leite vai chegar a quase R$7. Então, assim, hoje já está tendo um reflexo ao contrário. Devido à seca, um pouco da estiagem que começou, que dependendo do lugar, eu concordo que já está um pouco mais seco, já está disparando. Mussarela e leite, derivado de leite, está nas alturas já, e faz uns 20 dias que disparou, mas ao contrário da pergunta do que eles colocaram aí. Entendi. Tem uma pergunta também aqui do Daniel Rondon. Acho que quando você estava falando do hortifruti, ele estava ouvindo e falou assim, ó, nessa ocasião, em relação aos produtos do hortifruti, seria o correto pesar antes de ir para a de venda? Seria o ideal para a conferência, se bate com o que foi pago? Eu acho que é a questão da conferência. Perfeito, o Daniel, se não me engano, ele é do supermercado Tesco Jaborandi. Perfeito, é isso mesmo. Até mesmo porque, vamos voltar no tomate, no exemplo que eu dei agora há pouco. Se eu paguei R$1 do quilo do tomate, eu esperava uma caixa com 20 quilos, então eu paguei R$20 para o meu fornecedor. A partir do momento que não chegou os 20 quilos para mim aqui, na minha loja, chegou apenas 18 quilos, eu já não paguei R$1 para ele. É só fazer a conta aqui, deixa eu usar uma calculadora rapidinho para dar o número correto. Eu sei que eu paguei para o fornecedor R$20, mas a caixa ela não veio com 20 quilos, correto? Ela veio com 18. Dessa forma, o meu preço de custo, em vez de ser R$1, foi para R$1,11. Então, é importantíssimo o cara saber, essa situação que eu falo, que o cara perde, mais 10 centavos, meu querido.
de grão em grão que talvez você saia da situação que você está. Então, boa pergunta. Beleza. Tem uma pergunta aqui que o José tinha deixado também. Eu acredito que ele deve ser um supermercadista que está passando por uma dificuldade. Ele fala assim, como faço para sair da situação em que me encontro? Porque eu preciso aumentar minhas vendas e começar a conseguir pagar minhas contas. Fácil, né? Aí, provavelmente, ele tem que aumentar as vendas e pagar as contas. Beleza. O que eu me preocupa um pouquinho é que ele fala que só tem que aumentar a venda para pagar as contas. Tem um pouco a ver com uma outra pergunta um pouco mais atrás. Volto a dizer, não, o problema dele não é realmente só vender mais. Se ele está com uma empresa hoje que ele não tem os custos na mão, eu não posso garantir para ele que ele vai vender mais, que ele vai pagar as contas vendendo mais. Ele tem que primeiro, volto a dizer, primeiro saber quais são os custos dele, que ele está tendo hoje. Porque com os seus custos na mão, você tem a estratégia para poder ser mais agressivo ou não ser agressivo. E talvez o José, se eu não me engano, é um cliente nosso da Bahia, que estava fazendo uma mentoria lá. Ele estava um pouco preocupado também, porque ele tinha bastante concorrente na cidade e ele começou pequeno. Se eu não me engano, ele deixou 3 perguntas para a gente aí. O medo maior dele, que eu não estou conseguindo mostrar o caminho para ele, é que ele tem que colocar a loja na mão. É que está concorrendo com mercados maiores e mais antigos. É isso mesmo. E qual seria a chance dele, né, de competir, sendo que a loja dele é pequena, né? Sim. Eu digo o seguinte, você tem uma venda hoje, não tem, José? Essa venda saiu da onde? Saiu do seu trabalho. Agora, se você não começar a organizar e não começar a aproveitar as brechas, porque se você está vendendo, não sei quanto você vende hoje, mas se você está vendendo alguma coisa hoje, tem brecha na sua cidade. Porque ninguém vai num lugar porque não tem a necessidade. Então você está atendendo alguém, você está conseguindo atender uma certa parte da população da sua cidade. Agora volto a dizer, quais são os seus custos? O que você precisa fazer? É só vender mais barato? É só baixar os preços, beleza. Mas como é que você vai baixar os preços se você não sabe os seus custos hoje? E quais produtos baixar os preços? Todos? Uma parte? O que eu faço? E aí estratégia. É estratégia. Tem um trabalho que eu gosto de bater muito com meus clientes que eu chamo de conta corrente, onde você enxerga a possibilidade de trazer alguns itens chaves, que é os itens que chama cliente para dentro da loja, certo? Consequentemente, você dentro da loja, aproveitando que aqueles itens vão ser vendidos, você consegue rentabilizar essa mesma situação em outros itens. Parece simples falando. Eu teria que fazer uma outra live só sobre isso, explicando um pouco melhor, mas se você sabe até onde você pode ir, isso é importante. Se você sabe até onde você pode ir, você vai ter mais estratégia e vai ser mais certeiro na sua estratégia. O medo maior é que as perguntas, no caso, ela fica um pouco vaga, porque eu tenho que aumentar, mas e aí? Vou crescer na minha cidade? Claro que você vai, porque todo mundo começou pequeno, inclusive os seus concorrentes. Só que eles acertaram mais do que erraram até hoje, por isso que talvez eles continuam no ramo ainda. Agora você precisa colocar na sua cabeça que você também tem que começar a acertar mais do que errar. Certo? Exatamente. O Alexandre fez mais uma pergunta, eu acho que essa aqui é a última dele, mas ele diz assim, o que é mais importante? Preço ou qualidade? Perfeito. São duas situações diferentes. Para você colocar gente dentro da sua loja, colocar cliente dentro da sua loja, você tem que ser bom em preço. A sua cidade tem que olhar para você, supermercadista, e ver que você é um cara que é bom de preço. Então o preço, ele é o fator primário, vamos dizer assim. Porque se eu tenho uma fama de careiro na minha cidade, ninguém vai entrar. Então essa estratégia de preço, ela tem que ser muito bem feita e ser fixada na mente da sua cidade, do público onde você quer atender, certo? Porém, para a sua loja se manter e ser uma loja rentável, você tem que passar a ter qualidade. Você tem que passar a ter qualidade. Por quê? Porque, vamos lá, se você é muito bom no chamado produção da casa, se você faz uma linguiça de quibe, que nem aqui na minha cidade tem um açougue que faz uma linguiça de quibe aqui, e ela custa R$34, galera. E quem entende de supermercado e conhece a linguiça de quibe, não gasta R$8 por quilo de mercadoria. Porque o quibe é barato. E o pouquinho de carne que vai, mesmo com o preço da carne hoje, não vai nada de carne. Mas mesmo assim ele consegue vender ela a R$34,90. E se você não encomendar no começo da semana, você não pega no final de semana, porque ele não tem. Então isso é qualidade. Agora, eu não posso escolher entre preço e entre qualidade, mas eu posso usar os dois indicadores em situações diferentes dentro do seu negócio. Certo? A estratégia, você vai ter preço agressivo, você vai formar uma opinião para a sua cidade, para o seu público-alvo, que você tem preço. Mas depois que o cara entrou na sua loja, é muito importante
você ter uma loja bem preparada, uma loja bonita, com bastante produto que só você tem, que seria um mix diferenciado, produção da casa com sabor e tempero com a qualidade sua, com a sua cara, certo? Com a cara daquele supermercado. Não, eu vou lá porque eu sei que aquela linguiça de quibe, ela é boa lá. Aquele frango temperado, eu gosto do mercado tal. Então eu vou lá por causa disso. Então eu acho que você não pode dividir, Alexandre, entre preço e qualidade. Pelo contrário, você trabalhar os dois indicadores dentro da sua loja, no seu dia a dia, em todas as ações, certo? Por quê? Porque se você trouxe o cara para dentro da sua loja pelo preço, ele vai ficar pela qualidade. Porque preço por preço, talvez seu concorrente também está tendo. Agora, qualidade é só quem realmente quer pôr a mão na massa, quer buscar alguns desafios realmente e correr atrás de ser diferente. Mais uma vez, pessoal que está aqui acompanhando a gente na live, se quiser deixar uma pergunta aqui, que Emerson vai responder sua pergunta aqui ao vivo para você. Nós estamos com as perguntas prontas que já chegaram através das redes sociais, mas você pode deixar sua pergunta aí e você será respondido. E mais uma vez, muito obrigado aí pela presença nessa live, que está em comemoração aí aos centésimo vídeo lá no YouTube. Muito bem. Uma pergunta. Você falou muito sobre gestão, né? Sobre gestão até agora. E o que você acha mais importante? A gestão de pessoas, a gestão de processos, a gestão do marketing, da propaganda, a gestão financeira? Qual delas aí é a mais importante para o sucesso do supermercado? Mais uma vez, uma pergunta um pouco... Essa é a sua pergunta ou é de alguém? Essa é minha, eu que... essa é sua. Elaborei. Tá, então, assim, James e o pessoal que está assistindo a gente aí, é um pouco... Se eu atirar para um desses aí, especificamente, e sentar em cima deles, do caso do que eu achar que é mais importante, eu vou estar cometendo um crime aqui. Porém, eu posso tratar esses 4 indicadores da seguinte maneira. O que eu acho que é mais importante é os processos. Esse eu acho que é o mais importante, mas eu não abriria mão de nenhum deles outros. Por que eu quero classificar dessa forma? Porque se não tem processo dentro de qualquer empresa, dificilmente qualquer outra coisa funciona. Não vai funcionar o marketing, nem o financeiro, e muito menos pessoas. Agora, deixa eu tratar essa mesma questão de uma outra forma. Hoje, o que mais tem dado trabalho hoje para qualquer empresa é o fator pessoa. É o ser humano, é o colaborador, é o funcionário, como você classifica na sua empresa. Esse é o principal fator que está tirando o sono de muito empresário, não importando qual o ramo, tá? Eu tenho um pessoal aí, numa cidade, que eles têm 2 lojas lá, e a cidade está passando por uma dificuldade gigante, porque na parte de indústria tem 1.500 vagas abrindo no prazo de 6 meses aí, que a cidade não está comportando. Se não está comportando para a indústria, que é um segmento um pouco mais aceitável para quem está buscando emprego, imagina para o supermercado, que é um horário diferente, é uma carga horária um pouco mais extensa, o cara às vezes trabalha à noite, trabalha feriados, domingo. Então, o fator humano hoje ele está atrapalhando um pouquinho. Porém, volto a dizer, se nós tivermos um processo bem definido, não importa se é o Zé, se é a Maria, se é a Beth, se é a Ana que está fazendo. Saiu a Beth, entrou a Maria, o processo está bem definido. 90% da minha experiência vai dar certo, é só o tempo de adaptação. Agora, quando não tem processo, você nem sabe o que explicar para a Ana quando saiu a Beth, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque até você explicar uma coisa que você não tem atrelado, você não tem o processo definido, você não sabe, você sabe o que você quer, mas na prática não está saindo. Então você imagina quem que vai explicar para esse novo colaborador que está chegando. Então, volto a dizer, processo hoje ele ainda é o que mais atrapalha a gestão de qualquer empresa, mas eu gostaria de deixar bem claro que os 4 fatores e mais um ou outro que eu tenho em mente aqui, seria muito importante você ter na sua loja bem alinhado e rodando e conversando entre si, fazendo com que os elos se comuniquem com clareza mesmo, se comuniquem com clareza e tragam resultados e deem resposta entre si, porque às vezes um depende do outro para acontecer. Porque, vamos lá, no marketing, que é mais a sua área aí, que a gente está batendo bem nesses últimos tempos aí. Se eu estou com as minhas vendas baixas, a primeira estratégia minha é marketing. Então não podemos abrir mão de marketing. Você entendeu? Sim. Financeiro. Volto a dizer na pergunta e na resposta um pouco para trás aí da nossa live. Se eu estou com 50 mil que eu tinha que ter recebido em maio e não recebi, hoje já é 18, já é 19 de junho,
esses 50 mil, dependendo da empresa, faz muita falta. Então não tem como a gente definir qual é o mais importante. Porém, o começo de tudo eu baseio que seja processo. Bem definido, você vai conseguir chegar onde você quer. Ok, Emerson. Temos um comentário aqui do Leru do Supermercado Cruzeiro. Está dando parabéns aqui pela live. Muito obrigado, Leru. Esse é um parceiro nosso aí. Está acompanhando a gente aqui. E ele deixou uma pergunta um pouco mais acima. O que usar? Margem ou markup? Leru, eu sabia que essa ia vir sua uma hora, cara. Na precificação, eu não me importo se você usar uma ou outra. Mas a partir do momento que você tem uma definição, o que é margem e o que é markup, fica muito mais fácil você tentar precificar melhor a sua margem. Porque o Leru pode comentar aí junto na live, quando você acha que está tendo lá aqueles 50 que você colocou, você comprou, vai rapidamente, galera, vou dar uma explicada aqui um pouco mais rápido, mas depois eu faço um vídeo, prometo, só sobre isso. Se você pagou R$1 de um produto e colocou 50% em cima, que você acha que é margem, e você está vendendo o produto, então, a R$1,50, correto? E aí você está com o preço formado. Aquele determinado produto, você sabe que a venda dele é R$1,50. E aí você olha para ele e fala, nossa, estou tendo 50% de margem nesse produto. Para ele ser 50%, quando você sabe que ele está a R$1,50, ele teria que ter custado 75 centavos. E na verdade ele custou R$1. Então você teve 33,33 de margem. Entendeu? Então, você pode usar o que você quiser. Se você souber o que é um e o que é outro, porque tem gente aí que acha que hoje está tendo 50% de margem, na verdade não está tendo. E aí quando o cara coloca só 10%, ele fala, estou colocando 10% aqui de margem porque é um item sensível. Também não é 10%, é 10% de markup. A margem realmente é um pouco menor. Então não sei se eu respondi pro Leru aí, mas assim, se você sabe o que é um e o que é outro, o Leru tem certeza que sabe hoje. Nós ficamos aí, se eu não me engano, um bom tempo aí, brigando um pouquinho, abordando esse tema aí, ele também buscou outras informações e nós conseguimos chegar perto dessa definição. E estamos hoje fazendo um trabalho com a gestão, com a equipe de gestão de preço da loja que ele trabalha, para entender também a situação. Porque tinha vez que a gente ia tentar remarcar o preço, colocar o preço correto, e o cara falava, acha, já é 50. E na verdade não tinha 30, vamos dizer. Entendi. Certo? Ok, Emerson, o que é muito importante a gente deixar claro e exposto aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, que depois vão acompanhar a live gravada, aqui no Instagram, lá no YouTube também, é o seguinte, talvez muita coisa que você não entenda aqui, um termo usado, uma explicação dada porque o tempo é curto, o que a pessoa deve fazer? Entrar em contato com você, né, como profissional da empresa ou como empresa, e solicitar uma consultoria. Mas eu sou de longe, né? Você está vendo no YouTube hoje, você é do Paraná, você é de Rondônia, você é do Rio Grande do Sul. Hoje o Emerson também tem a consultoria online, pode te ajudar, né? Porque hoje o mundo ficou sem porteira, né? O mundo não tem fronteiras. Então é fácil fazer uma consultoria online, te assessorar à distância e mudar os resultados e a realidade da sua empresa aí através da consultoria do Emerson, da mentoria, consultoria, que isso é muito possível. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu acompanhar aqui, voltar aqui. Também aqui da Luciana. A falta de comunicação entre funcionários ou setores ou comunicação ineficientes, que tipo de problema pode trazer? Essa aqui é muito importante, né? Comunicação faz parte do processo, né? Perfeito, perfeito. E muitas empresas, vou dar um exemplo aqui, eu estava no supermercado em Taquaritinga há um tempo atrás, e a falta de comunicação é tão grande lá, entre o que o comercial firmava com os fornecedores e os gerentes no chão de loja com a execução. O comercial fechava uma ponta de gôndola lá para o cara colocar algum produto, consequentemente aumentar a venda daquele produto, correto? Mas aí o chão de loja, o gerente de chão de loja não tinha ponta e não estava nem a fim de correr atrás. Por quê? Porque ele não foi comunicado em tempo hábil. Ele tinha na cabeça que o fornecedor tinha que vir falar com ele, não apenas só com o comercial. Então, digo para vocês, deixem bem definido quem bebe água primeiro, certo? Porque às vezes o que vai acontecer? Eu sou o dono da loja, eu sou o dono da empresa. Lá na portaria tem o seu Zé, que recebe uma boa parte de todas as informações que a minha empresa necessita. Se o seu Zé não estiver bem preparado para poder repassar a quem é de direito, como é que eu aqui na minha sala trancada aqui em cima vai chegar informação para mim?
Então a comunicação, ela é bastante complexa, é importante deixar bem definido. Eu oriento uma coisa simples, eu oriento assim, evitar de só falar, tanto no bate-papo ao vivo, ou também por telefone, você ligar para uma pessoa e falar, faça isso porque tal hora temos que entregar tantos quilos de tomate para tal fornecedor, para tal cliente. Beleza, você pode falar, mas depois, na correria, aquele cara que você falou, talvez está com outras coisas na cabeça, não vai entender isso aí para poder, no tempo hábil, para poder atender o horário que você tem. Talvez quando ele lembrar, ele já vai estar na casa dele. Isso não é muito saudável. E tem vez que você vai questionar o cara e falar, mas não me falaram, viu? Não tô sabendo disso. Mas como que não? O fulano falou que te falou, aí é sempre assim. Então o que eu aconselho para dar uma boa melhorada? Tudo por escrito. Hoje, mesmo que você não está com a pessoa ao seu lado, à sua frente, manda por escrito, por e-mail, por WhatsApp, por mensagem, e depois você deixa isso escrito. Te mandei a mensagem, tal hora, você visualizou, você recebeu, mandou a mensagem, o cara não visualizou, liga para ele. Fala, acabei de mandar uma mensagem para você, tá? Então você faz favor de assumir a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, vai falhar a comunicação, eu não vou conseguir entregar o tomate que a gente já tá vendido. Então, boa pergunta do pessoal aí. A comunicação tem que estar bem alinhado, e principalmente depois, você não generalizar quando der errado. É importante você analisar quem falhou, porque vamos trazer para a realidade de empresa. Até a mercadoria ser pedida, ser solicitada por um determinado cliente, até ela ficar pronta, talvez ela passe na mão de 2, 3, 4 pessoas ou mais. Você imaginou? Se isso não estiver bem escrito, não for bem definido certinho, como é que vai sair a conversa no final lá? E o que vai ser entregado para o cliente? Então, ok, mas tem mais uma pergunta aqui do Leru, e que ele fala, o João Pedro quer saber qual a importância de fazer pesquisa de campo no supermercado. Pesquisa de campo. Perfeito, boa pergunta. Eu gosto de trabalhar com pesquisa de campo em duas situações. Tem os produtos chamados produtos chaves aí, produtos notáveis, que até um consultor forte bate muito nesse nome aí. Ele fala que são aqueles itens que o cliente sabe de decor, que ele sabe o preço, então são itens que você ficar muito fora, você perde venda e passa a imagem de careiro. Geralmente são 40 a 60 itens que se classificam nessa situação, que o consumidor final ele grava o preço mesmo. Primeira situação, eu faria pesquisa realmente desses itens, e em hipótese nenhuma eu ficaria mais caro que meus concorrentes. Pô, mas eu paguei mais caro, não tem problema. Aceita, absorve essa perda, certo? Porque são itens que vai definir se você é careiro ou não. Briga com o seu fornecedor depois. Todo mundo sabe o preço do arroz, do óleo. Isso, mas tipo assim, nesse caso são alguns itens de nome específico. Não sei se a gente pode falar aqui na live aqui, mas vamos falar aí, Sub-Zero, Skol, Leite Moça, o pessoal sabe de cabeça esse aí, porque são figurinhas carimbadas. Entendi, você entendeu? Entendi. E tem alguns arroz são também, marcas, dependendo. Não só produtos, são marcas, né? Sim. Que o cara sabe o preço de cabeça. Então, a primeira parte de pesquisa de campo é você não deixar esses itens ficarem muito mais altos que os seus concorrentes. Porque se esses itens ele está mais barateiro que você, ele já passa a imagem para o cliente seu e dele, porque hoje tem bastante gente que roda as lojas. O dinheiro sumiu, não esquece disso. Então, por que eu vou focar minha venda? Eu estou sem dinheiro, eu vou focar minha compra tudo aqui no mercado do seu Zé. Não é assim que está funcionando hoje, infelizmente. Certo? Infelizmente, tem uma boa parte hoje que vai aqui, vai ali, vai alguns concorrentes seus, pegando o que interessa para ele. Então, por isso que a pergunta agora há pouco de qualidade que o Alexandre fez, ela é importante. Para evitar um pouco disso, você tem que ser diferente também em algumas coisas. Mas voltando na pesquisa de campo, se você tem esses preços aí, que são os itens que abre pedido, que chama cliente para dentro da loja, com os preços iguais ao concorrente ou abaixo, você já tem uma imagem de barateiro na sua cidade. A segunda situação de você fazer pesquisa de campo, que eu gosto muito, é onde você consegue melhorar as margens, porque você acha que está ali com a sua margem em cima de determinado produto, mas o seu concorrente está com ela 50% a mais, 30% a mais, e você está perdendo essa oportunidade. Então, fazer pesquisa de campo e ver o que realmente está sendo praticado de preço na sua praça, na sua área de atuação, faz você também ganhar dinheiro. Não sei se eu respondi para o João Pedro e para o Leruí. Muito bom. Temos uma pergunta ainda da Alessandra, e ela pergunta se deve ou não trabalhar com o Pix como forma de pagamento. Cara, então, no mercado, no caso, né? Sim, passou da hora já.
Se ela não tem isso ainda, já passou da hora, tem que trabalhar sim, porém, existem algumas ressalvas, porque tudo que é novidade, principalmente que é tecnologia, o que tem de malandro aí passando a perna na gente não está escrito. Vamos lá. O que está mais acontecendo hoje é você não saber o que você passou de Pix com o que você recebeu depois. Então, primeira situação, o Pix tem que ser instalado dentro da sua loja. Segunda situação, define quem que vai trabalhar e quem vai conferir isso. Definiu essas duas situações. A terceira, quem é que vai conferir o que passou e que maneira passou. Então, o que eu tenho feito em alguns clientes? A gente fala com o RP, com os sistemas de operacional da loja, faz eles criarem uma função no próprio programa, que hoje já tem a função do cara pagar em dinheiro, do cara pagar em cartão. A gente cria também uma função chamada Pix. Por quê? Porque vendeu ali em Pix, fica registrado no sistema. Eu já tenho um número base para depois eu conferir no meu banco, aonde que cai isso aí, se realmente os R$100 que eu vendi em Pix caiu na minha conta. Por quê? Porque malandro tem para todo lado. Tem bastante golpe acontecendo aí do tal do Pix agendado, aonde o cara manda para você o comprovante, mas lá em cima, lá, muita gente caiu. Hoje, graças a Deus, poucas pessoas estão caindo, porque quem caiu, a maioria é trabalhador e tenho certeza que fez falta. Mas hoje a maioria está acordando, serve um alerta. Lá em cima, lá está escrito agendado. E, infelizmente, essa função de agendado, ela pode ser cancelada até em 24 horas. Então, o cara te manda o comprovante do valor que ele alinhou com você, só que ele manda na função agendado. Como você talvez não tenha como conferir isso aí, ele vai depois lá antes das 24 horas e ele cancela essa situação. Então, assim, não é muito saudável você fazer dessa forma se você não tiver alguém para realmente enxergar o Pix e conferir ele. Eu não faria Pix na loja sem passar pelo sistema, porque se tem alguém que só anota eu vendi em Pix, não é muito legal. Eu faria pelo sistema. E por fim, a última dica que eu dou é o seguinte: ainda tem golpes acontecendo, não só do agendamento, tem golpes também do delivery, quando você vai fazer uma entrega para a pessoa e ela fala, eu vou pagar um Pix aqui. Aí você chega lá, entrega a mercadoria e o cara fala que vai fazer, acaba não fazendo, ou faz um agendado, aí já era. Então a minha dica é o seguinte: se você tem um delivery na sua loja e ele é muito forte, não deixa a mercadoria sair para o destino dela antes de alguém ter conferido que realmente o Pix foi feito. Para você não perder a viagem, você não perder tempo e principalmente não perder a mercadoria. Porque você pode matar essa situação com esse processo bem alinhado. Pô, eu tenho aqui 4 entregas de Pix, beleza. Quem que vai liberar para fazer isso aí? Quem conferiu que realmente caiu na conta os valores acordados. Beleza? O Leru tá perguntando se o banco se responsabiliza ou não, acho que com relação a essa questão do pagamento Pix. Se tiver lá o pagamento escrito agendado, ele não tem responsabilidade. Se você tiver o comprovante que não tem a sigla agendado, o banco é responsável, sim. Você entendeu? E hoje, galera, muitos de vocês mercadistas ficam preocupados de terceirizar essa conferência porque o cara vai ter acesso à sua conta. Galera, isso já foi, tá? Os bancos pensando em resolver essa situação, você pode fazer um cadastro de um login que a pessoa vai ter acesso só ao que você quer. Ela não vai ter acesso à tua conta na íntegra, vamos dizer assim. Se você quer passar isso para uma pessoa terceira e você não quer que essa terceira saiba qual é o teu saldo, quanto que você está recebendo, você cria esse login, a maioria dos bancos já faz isso, limitando o acesso dela apenas para confirmação do Pix. Hoje a maioria dos bancos já tem essa funcionalidade também. Legal. O Kemerson, o Lucimar Paturabinha está deixando aqui os parabéns pela live. Muito obrigado. Esse é parceiro nosso. Beleza. Bom, ainda eu tenho uma pergunta aqui, acho que já podemos ir para o fim, e eu gostaria de perguntar aqui. Tivemos os últimos 2 anos, março de 2020, agora até março de 2022, praticamente foram 2 anos de pandemia, né? A pandemia do coronavírus. Como que você analisou o mercado, né, de supermercados, venda, movimento, nesses últimos 2 anos aí? Como você analisa? Tá, eu fiquei um pouco preocupado, porque, claro, eu montei o meu trabalho focado, volto a dizer, em execução e processos. Eu fiquei um pouco preocupado, porque se tem um segmento que não afetou tanto a parte de vender, foi supermercadista. Galera, eu quero deixar bem claro que não afetou tanto a parte de vender, mas afetou sim muito a parte de receber. Então vamos separar, vamos falar primeiro em vendas. Teve segmentos aí do comércio, aí, do varejo, que ficou fechado por muito tempo, certo? E eu tenho na live aí cliente aí que ficou uma semana fechada,
pode deixar bem claro, dizer aí o que realmente aconteceu na loja dele, quando ficou aqueles 5, 6 dias fechado. É terrível isso aí. Então, o que me assustou um pouco, o James e galera aí, se eu estava no segmento, mesmo com toda essa pandemia, eu não deixei de vender, e se eu tivesse feito isso com qualidade, com lucratividade, não era para ter fechado ninguém. E o que me assusta é que realmente muitos supermercadistas saíram do ramo. Por quê? Porque foram ineficientes na gestão, nos processos, e deixaram uma boa oportunidade que seria a situação realmente de poder aproveitar o momento, se é que dá para dizer que podemos aproveitar isso, mas o supermercadista teve uma chance maior, porque ele não parou. Foram poucos que pararam, que nem na minha cidade não parou, mas teve cidade de 500 mil que parou realmente. Ficou uma semana, teve gente que ficou em 2 ocasiões, ficou quase 10 dias parado, então 10 dias do faturamento. É complicado, porque aquele cara que precisou comprar alguma coisa, ele deu um jeito de escapar da cidade dele e ele foi buscar isso em outro lugar. Então, fez falta, mas mesmo assim, olhando na gestão da pandemia nos últimos 2 anos, foi o setor menos afetado. E mesmo assim, volto a dizer, teve supermercadista que saiu do ramo, porque não teve uma gestão de processo, não teve uma gestão do que estava acontecendo no dia a dia da sua loja, e consequentemente, e o pior de tudo, acredito que foi a falta de pagamento, porque aquele cara que deixou de trabalhar no outro segmento, ele comprou em algum mercado também e não pagou. Então, essa parte afetou. Agora, foi um ano triste, a gente perdemos alguns parceiros, perdemos alguns amigos, isso é importante dizer. Eu acho que vai ficar uma lição. Eu tenho cliente na live aí que passou apertado em relação à compra de mercadoria. Eu tenho um cliente que me falou um dia assim, Kermer, essa coisa está tão feia que eu com dinheiro na mão não estou conseguindo comprar mercadoria, porque a pandemia desabasteceu alguns segmentos. Então faltou. Eu nunca tinha passado por isso, espero não voltar a passar, nem eu e nem ninguém, porque foi uma situação que a maioria teve que aprender a trabalhar com essa situação atípica, vamos dizer assim, uma situação que realmente ninguém sabia como lidar. E nós, perdidos com essa politicagem aí que está no nosso país aí, não facilitou, pelo contrário, piorou bastante, porque tinha hora que você não sabia nem o que ia acontecer. E aí, imagina o pessoal do comercial aí que estava pensando em comprar, como que vamos comprar? O que comprar, que jeito comprar, entendeu? Então, assim, eu falo que foi um ano triste, foi um ano que realmente, na verdade, foi um período, né? Bastante tenso, bastante preocupante. Volto a dizer, espero que não volte. E o lado positivo disso aí, se é que podemos dizer que tem mais um lado positivo. Teve uma galera que aprendeu a ficar um pouco mais esperta, que aprendeu a trabalhar, que se virou, você entendeu? Que se virou bem, que buscou novas ferramentas, você entendeu? A água bateu, né? A água bateu. Isso, é isso aí. Então, assim, se tem um lado positivo, eu acho que pode ser esse, vamos dizer assim, que fez muitos profissionais melhorarem a sua capacidade. Eu mesmo nem se fala, corria de internet, de live aí, a gente teve que buscar isso aí para tentar chegar em alguns lugares onde a gente não conseguia ir presencial. Então, assim, eu acho que o lado positivo foi isso. Torcer para que realmente agora isso não volte mais, galera, que cada um faça a sua parte aí e que realmente isso não volte a atormentar o nosso negócio mais não. Muito bom. Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, vendo no YouTube, lembre-se sempre de compartilhar. Vou mandar esse conteúdo aqui para um amigo que é gerente do supermercado, para um amigo que é dono do supermercado, um parente que tem um supermercado em outra cidade, né, longe de mim aqui, ele também precisa, né, precisa aprender isso daí. E também você tem as nossas redes sociais, o direct aí do Instagram, para entrar em contato com o Kermer, tirar dúvidas, né, agendar uma consultoria online, se você é de longe. E, enfim, né, o trabalho ele é sério, ele faz milagre, né? O trabalho é sério e faz milagre. Esse agora é o nosso lema. Tá certo, eu gostei dele também. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar aí, a gente já deu 1h quase 1h20 já de conteúdo. Amanhã é segundona, acho que todo mundo tem que ir para a labuta, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está à disposição aí. Se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida e não quiser comentar mais nada, a gente também podemos dar por encerrado aí. Volto a dizer, agradeço realmente, faço das palavras do James de novo as minhas palavras. Galera, não deixe de perguntar, não deixe de buscar, não deixe de conhecer o que você está fazendo, não se aventure apenas achando que tudo vai dar certo, não vai para esse caminho. Isso é perigoso e está mais ainda nesse momento. Então, assim, se acha que não vai ser eu, não vai talvez ser o James, busque alguém.
só entre em alguma ação, só entre em algum novo projeto. Se você está a fim de desenvolver alguma coisa agora, apenas com conhecimento, apenas com pessoas que vai poder te orientar, volto a dizer, pegar pela sua mão e ajudar você a caminhar nesses desafios aí. Volto a dizer, igual o James comentou, fico à disposição. A maioria de vocês tem meu telefone, tem meu celular aí, quem está seguindo a gente, sabe que eu sou bem acessível nessa parte, vou continuar sendo. Agradeço demais vocês terem aguentado a gente aí, nessa 1 hora e pouquinho aí, e espero ter ajudado vocês, e só tenho a agradecer realmente. Teve alguma pergunta? Acho que o pessoal aqui não está parabenizando, agradecendo também. Eu acho que agora é se preparar para as atividades de amanhã. Perfeito. Valeu, Kevin. Muito obrigado pelo teu conhecimento, pelo aprendizado. Estou com você aí há 1 ano, fazendo essa parte do marketing, te filmando, e cada vez que eu estou ali filmando, ouvindo, estou aprendendo, né? Abrindo a minha mente para que a gente possa estar juntos aí, somando, né? E também levando esse conhecimento, esses processos, né, que se aplica a toda empresa, né? E a gente atende outras empresas aí na área do marketing digital, e aí a gente acaba vendo a necessidade e sugerindo, né, algumas ações ali que eles possam implementar junto com o marketing, né? Perfeito, você sabe que você está me se tornando aí um parceiro meu, passou de 1 ano, já podemos falar que já é anos já, e estamos juntos, vamos chegar aí muito mais longe aí, ok? Se Deus quiser, estamos indo para frente e para cima. Tá certo. Um abraço. Outro, tchau, tchau.